Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é quarta-feira, 21 de outubro. Contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Cuiabá, exercício de 2013, são analisadas pelo Pleno do TCE. As contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Cuiabá, julgadas na manhã desta quarta-feira, são referentes ao exercício de 2013, quando o ex-vereador João Emanuel atuou como presidente da Casa de Leis entre janeiro e novembro. Durante a análise dos documentos, foram identificadas 22 irregularidades, com destaque para o descontrole com a despesa. Somente em janeiro houve empenho de 74% do valor total do orçamento. De um modo geral, as irregularidades mantidas evidenciaram, sobretudo, o grave desequilíbrio financeiro da Câmara Municipal de Cuiabá. É possível constatar o nítido descontrole das despesas realizadas durante o exercício de 2013, especialmente porque somente em janeiro houve um empenho de 74% do orçamento, correspondentes a R$ 23.708.000. Conforme o relator do processo, vários outros problemas terminaram sendo ocasionados em decorrência do descontrole financeiro. O perene pagamento de restos a pagar sem observância de ordem cronológica e a recorrente falta de autorização legal orçamentária para a realização de despesas, e aí eles não têm autonomia, tem que ser lei mesmo, o orçamento, com folha de pagamento no final do exercício, que em 2013 foi da ordem de R$ 2.800.000. Ademais, destaca a irregularidade gravíssima relacionada aos gastos do Poder Legislativo, equivalentes a 4,94% da receita corrente líquida, acima do limite de 4,5%, estabelecido no 29A4 da Constituição Federal. Desvios de recursos públicos também foram mencionados durante o julgamento das contas. Destaco ainda o desvio de recursos públicos oriundos do pagamento de R$ 1.411.641,50 à empresa Propel Comércio de Materiais de Escritório Limitada, em decorrência do contrato 1 de 2013 para o fornecimento de materiais gráficos. Nessa irregularidade, tenho a ressaltar, com relação à irregularidade HB06, que em que pese tenha em sua capitulação a ocorrência de irregularidade na execução do contrato, o seu cerne visa sobre a existência de superfaturamento da monta de 98% sobre o contrato. O envolvimento da empresa que auxiliou no desvio de recursos foi citado, assim como a sua responsabilidade. Também é inadmissível a postura da empresa Propel, pois uma vez contratada pela administração pública, ela tinha o dever de executar fielmente o contrato 1 de 2013, de acordo com as cláusulas nele avançadas. Logo, não tendo sido cumprido o contrato e havendo dano à administração pública, é inafastável sua responsabilização. A inexistência de elementos que comprovam o fornecimento de materiais gráficos condizentes com os quantitativos fiscais das notas, quantitativo das notas fiscais que estão narradas aqui, e os valores pagos pela Câmara Municipal de Cuiabá é de responsabilidade do ordenador de despesa. A situação levou o TCE a determinar a devolução de valores aos cofres públicos de forma solidária. E concluo que o valor do dano ao erário perfaz um montante de R$ 1.383.408,67, que foram pagos sem a comprovação de entrega do material, razão pela qual determino ao senhor João Emanuel Moreira Lima e à empresa Propel Comércio e Materiais de Construção, de forma solidária, que restitua aos cofres públicos o valor mencionado conforme a legislação. Endosso as palavras do MP de Contas no sentido de que o ressarcimento não é sanção, é a devida compensação do que foi pago indevidamente. Em vista disso, como medida sancionatória, aplico multa de 1.000 PFs-MT individualmente ao senhor João Emanuel. Após discussão em plenário, as contas foram julgadas irregulares, além de ter sido entendida a necessidade de declarar a inedoneidade da empresa envolvida no desvio de recursos públicos e a inabilitação do ex-vereador para ocupação de cargo público. O resumo do voto foi lido pelo vice-presidente do TCE. Julgar irregulares as contas relativas ao gestor do primeiro período, restituições de valores aos cofres públicos municipais, aplicação de multas, instalação de tomada de contas ordinárias, declarar inidoneidade da empresa Propel Comércio de Materiais para Escritórios Limitada para contratar com o poder público, encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual,
e ao Instituto Nacional de Seguridade Social, com recomendações e determinações legais às contas dos demais gestores, aplicação de multa. Publique-se. A seguir, TCE Mato Grossense aprecia contas de governo de Acorizal. Evite pressionar a válvula de descarga sem necessidade. São 6 litros de água indo pro ralo toda vez que é acionada. Viu? Você pode fazer bonito. Tribunal de Contas de Mato Grosso. ISO 50001 pela eficiência energética. Você economiza água, o planeta agradece. Contas de governo da Prefeitura de Acorizal recebem parecer prévio contrário à aprovação. Veja por quê. Sob a responsabilidade do gestor Arcílio Jesus da Cruz, as contas anuais de governo da Prefeitura de Acorizal, referentes ao exercício de 2014, foram apreciadas pelo TCE Mato Grossense. A Secretaria de Controle Externo apontou a existência de 16 irregularidades, sendo todas de responsabilidade do prefeito. As impropriedades apontadas pela equipe de auditoria são referentes à ausência de prestação de contas e envio das informações pelo sistema Aplique. Após a defesa, a SESEX manteve todas as irregularidades, por entender que o prefeito não cumpriu as leis constitucionais e encaminhou apenas os dados contábeis dos meses de janeiro a maio de 2014. Destaco inicialmente a ausência do envio de documentação de remessa obrigatória a esta Egrégia Corte, o que inviabilizou a análise pormenorizada de toda a execução orçamentária do município, incluindo o cumprimento dos percentuais relativos aos gastos com pessoal e aplicação dos recursos na área de saúde, educação e na valorização dos profissionais do magistério. Diante disso, o conselheiro relator José Carlos Novelli acolheu o parecer ministerial e votou pela emissão do parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo de Acorizal. Ressalto que, diante da não prestação de contas pelo gestor, não foi possível efetuar a avaliação da gestão do Poder Executivo no município de Acorizal para mensuração da sua nota no IFGM, Índice de Gestão Fiscal dos Municípios mato-grossenses. De igual modo, não restou comprovado o respeito às normas constitucionais relativas às despesas total com pessoal e aos investimentos na área de saúde, educação, Fundeb e repasse ao Legislativo, o que, em meu entendimento, é motivo suficiente para ensejar o parecer prévio contrário às contas de governo deste município. Todos os processos julgados na sessão plenária desta quarta-feira já estão disponíveis no portal do TCE de Mato Grosso. E eu te espero amanhã com mais uma edição do TCE Notícias.